A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Nós vamos estar dando continuidade aqui ao capítulo 7 do Evangelho de João, encerrando assim a nossa participação aqui nesse comentário da leitura bíblica diária, tá? Então, nesse plano de leitura bíblica, eu já fiz o primeiro vídeo falando do capítulo 7, do versículo 1 ao 36, e assim vou estar fazendo esse fechamento do versículo 37 até o 53, tá bom? E esses últimos versículos João vai estar narrando o momento em que Jesus prega ali naquela festa dos tabernáculos. Depois de Jesus ter sofrido rejeições pelos seus próprios irmãos, perseguição por parte dos fariseus, ameaça de morte e também rejeição por parte da maioria do povo que não criam nele. Então, amados, o que nos chama a atenção nesses versículos, nesse capítulo 7, é que Jesus, apesar de ter sofrido tudo isso, perseguição, intolerância, ameaças, ele não se desviou do foco, nem do propósito de pregar a palavra de Deus. Então, esse último momento aqui do capítulo 7, João vai narrar que Jesus está pregando sobre a promessa do Espírito Santo. Esse foi o propósito pelo qual Jesus foi até aquela festa publicamente declarar que o Espírito Santo, a água viva, seria dada a todo aquele que crê e que buscasse a Jesus Cristo. Jesus se declarou ali como a fonte de água viva. E isso é inspirador, isso nos inspira, nos motiva a não desistir quando a gente é rejeitado, quando a gente é perseguido por causa da palavra de Deus. E esse é o maior exemplo aqui. Esse é o maior propósito. Manter o foco no propósito de Deus. Se manter firme no plano que Deus nos chamou, o propósito pelo qual Deus nos chamou. Porque muitas vezes as pessoas se desanimam, deixam de pregar a palavra, porque foi rejeitado, porque as pessoas não receberam aquela pessoa bem, porque aquelas pessoas o traíram. E muitas vezes as pessoas começam a se desviar até mesmo do propósito da palavra. Ele muda o teor da pregação, ele prega coisas que não convêm no desejo de querer agradar outras pessoas. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus permaneceu firme no propósito. Você vê que Jesus, ele fez a vontade de Deus, ele manteve-se fiel e não se abalou com as ameaças nem com as rejeições. Então, a gente pode descrever aqui, destacar alguns tópicos para a nossa reflexão. Primeiro, como lidar com a rejeição dos incrédulos? É preciso que a gente saiba lidar com a rejeição, assim como Jesus soube lidar com a rejeição. Jesus não amaldiçoou ninguém. Jesus não desistiu de pregar. Jesus, ele não usou da autoridade dele para brigar nem para discutir com ninguém. Jesus se manteve fiel e firme no plano de Deus. O segundo ponto aqui é viver no propósito de Deus. Como lidar com as rejeições e com as perseguições? Se manter firme no propósito do Senhor, entender o plano do Evangelho. Eu preciso entender qual é o plano do Evangelho. E o plano do Evangelho é pregar a justiça, é pregar a verdade. Você tem que falar a verdade, eu tenho que falar a verdade, eu não posso me desviar dela com medo de ser rejeitado ou de ser odiado por que quer que seja. A verdade, a justiça e o amor e o juízo têm que ser pregado. Jesus não se desviou disso, ele não se deixou levar pelas ameaças nem pelas pressões. O outro tópico aqui é não se deixar levar pela pressão do sistema. Às vezes o sistema vem para querer nos aprisionar, nos pressionar, nos amedrontar e até mesmo intimidar a nossa vida para a gente não pregar a palavra. Mas a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada dentro do propósito pelo qual Deus nos orientou e nos ordenou a falar. Lembrando que o Evangelho são boas novas, ou seja,
Pregar o evangelho é transmitir o recado de Deus. Aquilo que Deus mandou falar tem que ser pregado, tem que ser falado. Eu não posso omitir e nem me desviar dele. Outro ponto, resistir firme às oposições, às pressões. A gente precisa resistir. E também não se contaminar com os argumentos da mentira. A gente tem que ter cuidado e a vigilância para não se deixar levar pelas mentiras do sistema, para querer agradar as pessoas. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também não querem ir com eles e me deixar aqui? E aí Pedro ele fala: Senhor, para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então observe que Jesus colocou à disposição de cada um. Quem quisesse seguir a ele, que seguisse, mas ele não iria mudar o plano de salvação, o plano pelo qual ele foi chamado. E é esse o entendimento que nós temos no capítulo 7 do Evangelho de João. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te inspire na leitura bíblica e nunca deixe de ler a Bíblia, meus amados. Permaneçam firmes na fé, absorvam, peçam ao Espírito Santo o discernimento e o entendimento e a sabedoria de Deus para que você possa compreender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Deus te abençoe neste plano de leitura e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.